Makoto é extremamente poderoso como nos foi mostrado nas últimas temporadas, com ele conquistando tudo o que quer com seu poder esmagador. Mas muitos podem ter se esquecido a essa altura do campeonato. Makoto, mesmo sendo muito poderoso, como um aventureiro, ainda é um nível 1. Sim, Makoto é mais poderoso que todos, mas ainda é incapaz de subir de nível da guilda dos aventureiros. E por que isso acontece? Qual é o mistério por trás do baixo nível de Makoto? Hoje eu vou contar um pouco sobre isso para vocês, mas antes disso, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito ainda, porque a sua inscrição ajuda demais o meu trabalho, rapaziada. Muita gente assiste o canal e não é inscrita, e a sua inscrição apoia e me motiva muito a continuar com os vídeos. Deixa o gostei também para apoiar o vídeo, e agora vamos para o conteúdo. Como nós descobrimos pela própria boca do Ruchi, os níveis dos aventureiros na guilda não são realmente importantes. Eles servem para manter a balança do mundo, fazendo os humans verem seus níveis subindo quanto mais poderosos eles forem, para que dessa forma eles se engajem em atividades perigosas, querendo subir de nível, ficar mais forte, ver o seu número aumentar, e assim lutar contra oponentes mais poderosos, colocar sua vida em risco para isso, com o objetivo de diminuir o mundo de humans desse mundo. Afinal, se eles colocam sua vida em risco, as chances deles morrerem é muito alta. Precisamos lembrar que os humans são a raça mais populosa desse mundo e também os mais arrogantes por causa da deusa que os comanda. Os níveis, sendo introduzidos pelo marido e mestre de Ruchi há mais de 1000 anos atrás, basicamente medem os poderes das pessoas através de alguns cálculos e um sistema próprio. Normalmente, os humans variam entre 50 e 200, com monstros poderosos chegando ali na casa dos 1000, passando disso, com o nível máximo sendo 65.535. E caso alguém ultrapasse esse nível máximo, a palavra over aparece no pergaminho, ou seja, se alguém ultrapassa o nível máximo, se a pessoa tem um super nível, a palavra over aparece no pergaminho, quer dizer que ela está acima disso, ultrapassou. Para medir o nível de alguém é simples, basta colocar sua mão no pergaminho mágico específico para isso. Então o pergaminho mudará de cor dependendo da força da pessoa. Mas mesmo que nesse mundo todos aceitem os níveis como uma forma de medir sua força, sendo um senso comum, Makoto é uma exceção, a única exceção a essa regra, sendo incompatível com o sistema. Nós não temos exatamente uma explicação canônica ainda para isso, nem mesmo o próprio Ruchi sabe o que está acontecendo com Makoto. Ruchi já tentou pensar sobre isso, mas não chegou a nenhuma conclusão, se perguntando por que o nível do Makoto é assim e continuando a pesquisar sobre isso. Mas a teoria final que Ruchi apresentou até agora é que por alguma razão o sistema não reconhece a existência do Makoto. É como se o Makoto não se encaixasse no sistema da guilda, como se o sistema da guilda não o visse como alguém que vai subir de nível, como um ser vivo, como alguém que pode usar esse sistema. E Makoto ser excluído do sistema pode acontecer por vários motivos diferentes, seja por ele morrer e renascer, seja por ele ser um grande vir de outro mundo, seja por ele ser muito poderoso, ter os poderes de Deus dentro de si mesmo. Muitas coisas podem ser o motivo pelo qual Makoto não é reconhecido pelo sistema, mas o ponto importante a se falar é que é confirmado que o motivo pelo qual Makoto é um nível 1 não é porque ele é muito poderoso. Tem pessoas que pensam que o Makoto é muito forte, então ultrapassou os níveis máximos e assim fica no nível 1, mas não é isso, porque como a própria novel diz, quando você ultrapassa o nível máximo, tem a palavra over, e Makoto não ultrapassou, Makoto não tem um super nível, não é essa a explicação. O Makoto ser um Grant, filho de Grants, é uma das explicações que eu mais gosto para essa situação. E o que é um Grant, você me pergunta? Como nos foi falado na primeira temporada pelo próprio Shiki quando Makoto o conheceu, os Grants são viajantes entre mundos, uma espécie superior de human que pode sobreviver a essas viagens, os viajantes basicamente. Quando você viaja entre os mundos, entre dimensões e consegue sobreviver a isso, você se torna um Grant, uma espécie superior de human, quase um
humano, mas não um humano, porque o humano ainda é muito mais poderoso. O status de Grant é basicamente o que Shiki almejava naquela época, uma forma superior dos humans, é o que ele queria e muitas outras pessoas também queriam. Os pais do Makoto viajaram para o Japão e assim eles se tornaram Grants. E Makoto, como filho deles, é um human que é filho de 2 Grants e mais tarde viajou de volta para esse mundo sob o pedido da deusa e de Tsukuyomi, se tornando também um Grant. Ele é um filho de 2 Grants que nasceu na Terra, sendo uma espécie ali de mutação de human, porque ele tem a força de um humano, e se tornou um Grant ao voltar para esse mundo com sucesso, ao lado de, claro, ter poderes divinos. Makoto é um Grant super-humano, e isso pode meio que explicar o porquê do sistema ser bugado com ele, porque o sistema não o reconhece, porque o Makoto tem muitas especificações. Ele é um human ao mesmo tempo que parece um humano, sendo um super-humano. Ele é um Grant, ele tem poder divino, o poder dele é tão grande que rivaliza o dos deuses. Basicamente, essa explicação englobaria porque Makoto não é reconhecido pelo sistema. O fato do Makoto não ser apenas um human ou um humano apenas, tornaria o sistema incompatível com ele, sendo essa incompatibilidade que não permite ele subir de nível. E eu gosto bastante dessa explicação, mas devo dizer que a minha favorita é porque o Makoto morreu e reviveu. Lembram-se que Makoto meio que morre, entre aspas, ao atirar com seu arco e flecha? Basicamente, o Makoto, ao atirar com seu arco e flecha, pode se concentrar tanto nesse tiro, nessa postura, no seu alvo e em tudo mais, que sua consciência se espalha ao seu redor. Ele entra em um estado de quase morte. Makoto se concentra tanto que ele espalha a sua essência, e nesse estado, seus contratos sentem a sua morte e a dor que vem com ela, ao mesmo tempo que, graças a isso, Makoto tem sua mana dobrada. Como é dito, em raros casos onde alguém tem uma experiência de quase morte, ou bem próxima da morte, onde a pessoa estava morrendo, mas conseguiu sobreviver, a sua mana normalmente dobra de tamanho, ele fica muito mais poderoso, sua mana passa por uma atualização qualitativa. E Makoto, nesse estado, consegue exatamente isso. Makoto já entrou nesse estado várias vezes, o suficiente para que a sua mana fosse tão grande que rivaliza com a própria deusa e até ultrapassa ela. A única coisa é que Makoto entra nesse estado de forma consciente, embora não saiba explicar o fenômeno de quase morte apenas por se concentrar muito. Mas basicamente, das explicações, essa é a minha favorita porque é que mais faz sentido, que é justamente por causa dessas mortes do Makoto que o sistema não o reconhece, porque o sistema vê ele como alguém que morreu. Makoto é alguém que já bateu as botas há muito tempo, mas ele não verdadeiramente bateu as botas, e como ele faz isso com muita frequência, ou pelo menos fazia com muita frequência, isso acabou sendo o suficiente para que o sistema simplesmente não seja compatível com ele. Também tem quem diga que toda vez que Makoto morre, entre aspas, através dessa concentração dele, ele meio que resetaria aos olhos do sistema, e com esse reset ele precisaria ganhar toda a experiência de novo, o que também meio que faz sentido ao mesmo tempo que não faz tanto sentido. Eu acho que essa opção pode ser viável, mas não tão boa. Uma explicação que foi muito discutida há um tempo atrás foi a falta de Makoto ter matado outros seres. Basicamente, não é matar qualquer coisa que vai te dar experiência no sistema. A história explica que, para você subir de nível, você precisa derrotar oponentes próximos da sua força, próximos do seu nível, tão fortes quanto você. Mas Makoto é um monstro desde que chegou até esse mundo e nunca lutou ativamente contra alguém do nível dele, contra alguém da força dele e os matou. Então, se os níveis estão relacionados às batalhas que você travou contra pessoas do seu nível, faz muito sentido que Makoto nunca tenha subido de nível, porque, bom, ele mal travou batalhas, e as poucas que ele travou, muitas vezes foram com pessoas inferiores a ele. E as poucas vezes que não foram, ele não matou ninguém. Se vocês pegarem o histórico do Makoto, os poucos seres que ele já matou foi aquele Cérbero que ele matou para salvar Emma, aquela loira, alguns demônios quando ele destruiu o santuário da Shin, aqueles insetos no caminho para a cidade, aqueles dinossauros agora na segunda temporada, e
é isso, junto com alguns mutantes. Nada nem próximo do nível dele, nada nem próximo da força dele. E quanto a outros personagens como Tomoe, Mil, Shiki, Sofia, Lance, o Makoto não matou nenhum deles. 3 foram contratados e uma foi poupada. Então, de fato, seguindo essa linha, se ele precisa enfrentar pessoas do seu nível, o Makoto nunca fez isso. Essa explicação se baseia inteiramente nas regras de nivelamento da guilda, o que pode sim fazer sentido e eu não desgosto dela. Não acho a mais provável, mas faz sentido e é uma boa construção. Agora, definitivamente, uma explicação que eu não gosto e que muita gente também não, é o poder do Tsukuyomi. Muitas pessoas acham que pelo Makoto ter poderes divinos, ele não pode subir de nível. Basicamente, por conta do seu poder divino, ele não seria visto como normal pelo sistema. E claro, Tsukuyomi, por ter dado esse poder e uma grande bênção ao Makoto com uma tonelada de poder divino, seria a causa disso em primeiro lugar. E essa teoria até que tem algum mérito, já que pelo fato do sistema ter sido feito por um humano e um dragão superior, provavelmente ele não engloba deuses. Provavelmente esse sistema não é abrangente o suficiente para caber um deus dentro dos parâmetros, principalmente os poderes divinos. Ao mesmo tempo que nunca foi dito explicitamente que deuses podem realmente ser avaliados pelo sistema da guilda, afinal ninguém nunca tentou, porque eles são deuses, eles nem ficam no mundo. Pra mim, essa explicação até que faz sentido, mas faria ainda mais sentido se não fosse por causa do poder do Tsukuyomi, mas por causa do próprio poder do Makoto. Como nós já sabemos, ele tem um nível de um deus. O Makoto tem o poder equivalente ao da deusa, tem mais mana do que ela. Nenhum mortal desse mundo tem poder suficiente para fazer uma ameaça ao Makoto. No futuro da obra, ele vai lutar contra semideuses e até treinar com deuses, o que de fato nos mostra que Makoto tem um nível muito além do que pessoas comuns. Ele de fato tem o nível divino. Então, se o poder do Makoto ter um nível divino influenciasse ele não caber nos parâmetros da guilda, isso pra mim faria sentido. Agora, ser por causa dos poderes do Tsukuyomi faz sentido, é viável, mas eu não gosto muito. Onde pra mim essa teoria se baseia no sentido de que, em vez de ser uma incompatibilidade do sistema e do Makoto, o sistema é incompatível com deuses, e o Makoto se enquadrando nessa categoria não seria reconhecido e seria incompatível com ele também. Mas é claro, a obra nunca falou ou explicou que deuses são incompatíveis ou compatíveis, até porque ninguém nunca tentou fazer isso antes. Então esse ponto do deus é muito subjetivo e talvez possa e não possa ser verdade, depende muito do que o autor quer. No final, o que nós sabemos é que há algum problema entre o Makoto e o sistema em si, e não é algo simples, já que mesmo o Ruchi não sabe a causa disso. Se fosse uma coisa um pouco mais simples, como é por causa do poder divino, eu acho e tenho certeza que Ruchi já teria descoberto sobre isso. Então é um problema mais complexo relacionado a quem o Makoto é, e por isso que eu acho que ele ser um grande ou já ter morrido é mais viável do que. O mais fácil pra mim é pensar que o autor fez isso para não ter que criar um limite para o Makoto. Dessa forma, como ele não tem um teto, um nível, ele pode colocar todo o limite que ele quiser no Makoto e ser tão poderoso quanto ele quiser, o que faz muito sentido. Mas enfim, comenta aí embaixo o que você pensa sobre isso e quais são suas opiniões. Ou claro, comenta qualquer coisa para provar que assistiu o vídeo até aqui. E se viu até aqui, se inscreve no canal porque a sua inscrição ajuda demais o meu trabalho, rapaziada. E se você viu até aqui, de alguma coisa você gostou, e se você gostou, não perde tempo, clica aí e se inscreve no canal para me apoiar e acompanhar os vídeos. Deixa o gostei também para apoiar o vídeo, e agora eu